aí, bora resolver mais um aqui, bora lá. Olha, essa questão agora é a questão da parte inicial de funções, certo? É uma questão que fala em relação à determinação de domínio de uma função. Eu tenho que botar na cabeça o seguinte: falou domínio, eu quero saber valor de x, não me interessa o y. Falou função, falou valor numérico da função, aí é o y. Então, eu quero o domínio. Então, vou para o valor de x apenas. Ele dá o seguinte: considere as funções reais f e g definidas por, define a função f, define a função g. F de x igual a x menos 2 e o g de x, certo? Igual a 6 menos x menos 3. Só uma correção, aqui onde tem n seria x, tá? Só uma pequena correção. Sendo A o número, o conjunto domínio de f e B o conjunto domínio de g. A soma dos valores inteiros do conjunto A interseção B, então o que é que eu quero realmente na questão? Eu quero determinar a soma dos valores inteiros da interseção dos dois conjuntos. Então, primeiro passo, eu vou pegar a minha primeira função e determinar meu domínio. Bora lá. A função é f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Legal. Olha, toda vez que falarmos de domínio, eu me preocupo com o local onde se encontra o x. O x se encontra aqui dentro da raiz, certo? Então eu vou fazer apenas 3 perguntas básicas. Esse local onde está o x, ou seja, dentro de uma raiz quadrada, ali pode ser positivo? Ou seja, eu posso extrair a raiz quadrada de um número positivo? Posso. Eu posso ter ali dentro o zero? Ou seja, eu posso extrair a raiz quadrada de zero? Posso. Eu posso ter ali dentro um valor negativo? Ou seja, eu posso extrair a raiz quadrada de um número negativo? Olha, no campo dos números reais, não. E nós trabalhamos no campo dos reais. Então, o que acontece? Das 3 perguntas que eu fiz, eu posso ter ele positivo, eu posso ter ele zero, mas eu não posso ter ele negativo. Lembrando, não é o x, é o local onde o x está, ou seja, dentro da raiz. Nesse caso, eu vou ter o quê? X menos 2. E vou impor a condição. Ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Então, o nosso x tem que ser um valor maior ou igual a 2. Logo, o domínio dessa primeira função seria para todo x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Simples. Eu estou dizendo que qualquer valor de x que eu pegar que atender a essa condição, eu vou conseguir resolver e calcular o y. Se eu pegar um valor menor do que 2, eu já não consigo resolver. Certinho? Então, é para isso que serve o domínio, para determinar quais são os valores que eu posso utilizar. Continuando. A nossa próxima função é a função g de x. Lembrando novamente, a correçãozinha do TN ali seria o x, tá? É igual, aí eu tenho no numerador raiz quadrada de 6 menos x e no meu denominador raiz cúbica de x menos 3, certinho? Beleza, vamos lá. Eu tenho que me preocupar sempre com o local aonde tiver x. Então eu tenho x aqui em cima e eu tenho x aqui embaixo. Sempre eu tenho que me preocupar aonde tiver x, certo? Não importa. Se tiver 2, 3, 4, vários lugares. Primeiro eu olho a parte de cima, o numerador. Olha, a princípio, o numerador, a parte de cima da fração, pode ser as 3 coisas, positivo, negativo ou zero, a princípio. Porém, aquele local onde está o x está dentro de uma raiz de índice par. Como nós vimos agora há pouco, eu não posso extrair raiz de número negativo. Então, a primeira condição a ser imposta é o seguinte, que o 6 menos x seja maior ou igual a zero. Menos x é maior ou igual a menos 6.
Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, lembrando que inequação é quando ao invés da igualdade aqui, eu tenho uma desigualdade, uma maior que ou menor que. Toda vez que eu multiplicar uma inequação por menos 1, além de trocar os sinais, certo? Que é positivo, fica negativo, que é negativo, fica positivo, eu também inverto a relação. Se está maior, passa a ser menor, se está menor, passa a ser maior. Logo, o meu x é um valor menor ou igual a 6. Primeira parte da minha resposta está aqui, certo? Vamos lá. A outra, x menos 3. Olha, x menos 3 está no denominador de uma fração. Opa, peraí. Se está no denominador, eu já elimino uma das três possibilidades. Ele não pode ser zero. Eu nunca posso ter o denominador de uma fração zero, certo? Não me interessa. Ah, professor, mas está dentro de uma raiz. Tá, mas está dentro de uma raiz de índice ímpar. Se o índice é ímpar, certo? Pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo. Mas devido ao fato de estar embaixo, o zero não me serve. Então só vai servir positivo ou negativo. Ou seja, o x menos 3 terá que ser um valor diferente de zero. Logo, x tem que ser um valor diferente de 3. Olha, aqui em cima ele está dizendo que pode ser qualquer valor menor do que 6. Mas aqui diz que é diferente de 3. Então quem é meu domínio? Bora lá, domínio seria todo o valor de x pertencente aos reais, tal que x é um valor menor ou igual a 6. E x tem que ser diferente de 3. Esse é meu domínio. Legal. Ah, professor, por quê? Simples. Porque se eu botar 3 aqui, nesse lugar do x, 3 menos 3 dá 0. Raiz cúbica de 0 é 0. Eu não posso ir na parte de baixo uma fração 0. Certo? Porém, eu não terminei ainda a minha questão. Vamos concluir a nossa questão. Bora lá. Eu vou colocar esses intervalos nos eixos reais. Então, eu vou ter aqui um eixo para a primeira, um eixo para a segunda e um eixo para a minha solução, já que eu quero o domínio das duas juntas. Vamos lá. Ele pede interseção, tá? Primeiro, maior ou igual a 2. Então, intervalo fechado no 2. Quer dizer que o 2 me interessa. E valores maiores, tudo pintado para cá. O outro, menor ou igual a 6, intervalo fechado, certo? E aberto no 3. Não pode ser 3. Marco tudo para cá. O que nos interessa é a interseção. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver quais são os elementos comuns aos dois intervalos. Em outras palavras, quais são as regiões marcadas nos dois intervalos. Então, eu vou ter intervalo fechado no 2. Eu vou ter intervalo aberto no 3. Eu vou ter intervalo fechado no 6. Essa primeira região aqui, essa primeira região, não nos interessa. Por quê? Porque só está marcado no meu segundo intervalo. A segunda região me interessa, certo? Está marcado nos dois. A terceira região me interessa, está marcado nos dois. Mas a quarta região não me interessa por não estar marcado no de baixo, certo? Então, nesse caso, me interessa esse e me interessa esse. Esse é o domínio comum às duas funções. Mas a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é o seguinte. Nessa interseção, se eu pegar apenas os valores inteiros, aí eu tenho que lembrar números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os opostos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Então, dentro dessa solução, quais são os números inteiros que nós temos? Bora lá. Eu tenho primeiro o 2, intervalo é fechado. O 3 não me interessa. Por que não me interessa? Porque o intervalo é aberto. Após o 3, eu vou ter aqui o 4. Após o 4, eu vou ter aqui o 5. E eu vou ter aqui o 6. Aí estão os meus números inteiros que vão me interessar.
Fazendo essa soma, 2 mais 4 mais 5 mais 6, eu vou ter 6 e 4, 10 e 5, 15, 2, 17. Aqui está o valor da soma solicitado, ou seja, a alternativa correta, letra D. Certinho? Até a próxima.